Olá, meus amigos, aqui estamos mais uma vez para conversar sobre um tema importante do Evangelho, sobre os princípios deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lídia, para quem não me conhece, e para iniciarmos o aprendizado desse momento, eu convido a todos vocês a fechar os olhos, fazer uma inspiração lenta de 3 segundos, expirando também 3 segundos, para que a gente assente a alma e o espírito, estando com todas as vibrações compassadas e abrindo as nossas emoções para o aprendizado de agora. Falar sobre o egoísmo suscita algumas questões e nós vamos tentar esclarecer e elucidar, abordando alguns pontos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec pergunta qual seria o maior obstáculo para o progresso do homem. E a resposta é clara e incisiva: o orgulho e o egoísmo. Na verdade, se a gente parar para refletir sobre a própria essência da palavra e o prefixo egoísmo, fica claro que tem ali bem evidente o ego. Portanto, o egoísta tem uma tendência a se centralizar nas suas próprias necessidades, na satisfação das suas próprias emoções. Emmanuel define o egoísmo, traz uma definição inclusive bem completa e amparada em alguns conceitos que são muito comuns e são muito conhecidos por cada um de nós. Diz ele: só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, é que patrocina os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme, o despeito, a discórdia, a vingança, a acusação e a cegueira. Veja que muitas vezes somos tendenciosos a buscar essa satisfação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a satisfação de todas aquelas coisas que nos fazem sentir melhor. Mas a grande reflexão desse momento, em relação a esse conceito, porque muitas vezes se cometem as maiores atrocidades em nome do amor. Ah, porque eu amava e fui traída. Ah, porque eu amava e me foram desleais, me apunhalaram. E eu me vi compelida a praticar determinado ato, determinado crime. E na condição humana, nós temos essa tendência de, quando magoados, buscar revidar. É claro que alguns mais amadurecidos em espíritos já conseguem um certo controle para que assim não adotem essas atitudes. Na verdade, diz Emmanuel, que todos nós temos o dever de buscar o nosso bem próprio. A questão é que quando a gente busca a satisfação desse bem próprio e ela depende e ela custa e precisa ser respaldada no sacrifício do outro, isso já deixa
de ser saudável, isso já deixa de ser uma satisfação do nosso autocuidado para adentrar o universo do outro. Passa a ser egoísmo quando a gente deixa de respeitar o espaço do outro, o direito do outro, as necessidades do outro, em detrimento das nossas necessidades. O egoísmo, na verdade, é quando a gente transforma o nosso bem próprio num valor absoluto. É quando esse sentimento ele se torna apego. Ele deixa de ser um autocuidado. Ele deixa de ser o zelo pelo nosso bem-estar, o zelo por tudo que a gente é, e passa a ser posse, passa a ser apego. E a gente vive incessantemente com a necessidade de buscar a satisfação do nosso bem-estar, custe essa satisfação o que custar. Não importa a quem eu estou desrespeitando, não importa a quem eu estou violentando, não importa se eu estou achando que o meu direito está acima do direito do outro. Eu quero satisfazer as minhas necessidades, eu quero satisfazer o meu ego, eu quero satisfazer o que eu acho mais importante. Eu fui vilipendiado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e por isso eu quero fazer respeitar os meus sentimentos. E aí me vem uma questão que me parece plausível de ser refletida. Quando eu penso nessa satisfação pré-mente, que é única de mim mesmo, eu fico pensando que necessidade é essa de buscar revidar. Isso é autocuidado? Quando eu penso na posse de querer ter o outro, isso é amor? Quando eu penso que buscar o meu bem-estar à custa do bem-estar do outro, de maneira possessiva, de maneira egoísta, de maneira impulsiva, de maneira desacertada, quando eu busco a vingança, será que eu pratico mesmo o auto-amor? Será que quando a gente se ama verdadeiramente, quando a gente se completa, quando a gente está de bem consigo mesmo, a gente precisa o tempo inteiro revidar? Será que a gente precisa se vingar? Será que a gente precisa dizer para o outro, olha, você me disse aquilo naquele dia e eu fiquei profundamente magoado? Olha, naquele dia você conseguiu fazer com que eu me sentisse diminuído? Bom, outra questão que existe no Livro dos Espíritos, que é a questão 919, é perguntado qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida. A resposta foi dada por Sócrates 400 anos antes de Cristo e é abordada no Livro dos Espíritos, e essa é a resposta que Jesus Cristo dá. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente começa a aceitar, fazer esse mergulho na profundidade de nós mesmos, a gente começa a conhecer as nossas imperfeições. E esse é o primeiro passo. Porque é conhecendo as nossas imperfeições que a gente se dá conta dos nossos atos, que a gente se dá conta das necessidades que a gente tem. Por que é que eu tenho necessidade de revidar? Porque eu me sinto machucado, porque eu me sinto violentado, porque eu me sinto vilipendiado. Quando a gente começa a se dar conta de quem a gente é
é mais fácil perceber por que é que a gente adota determinadas condutas, determinados comportamentos, por que é que a gente tem uma tendência natural a querer a supressão do bem-estar do outro em detrimento da nossa. Quando é que a gente, na verdade, quando a gente coloca o nosso bem-estar acima do bem-estar do outro. A gente quer a todo custo trazer uma couraça de proteção, quando na verdade o que nos protege é o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento buscar o fortalecimento dessas emoções tão fragilizadas. Porque quando a gente está fortalecido nas nossas emoções, no nosso amor próprio, a gente não tem tanta necessidade de revidar. A gente não se sente tão magoado, porque estamos aqui no mundo cheio de adversidades. O objetivo da gente aqui, enquanto homens, é amadurecer, lidando com os problemas do dia a dia, com as dificuldades, que tudo permeia pela questão do aprendizado. Ainda na condição de imperfeitos, e somos espíritos imperfeitos, a condição do homem ainda é imperfeita. Todos estamos na mesma seara. Isso é inegável. Uns talvez mais adiantados do que outros, porque já conhecem, já conseguem ter essa compreensão, já conseguem fazer esse mergulho sobre si mesmos e, portanto, já conseguem buscar esse fortalecimento. Mas não existe outro caminho, porque na condição de imperfeitos, buscando esse aperfeiçoamento moral, que essa é a nossa trajetória evolutiva, a gente sabe que isso não vai acontecer do dia para a noite. A gente sabe que quando começa a se dar conta das nossas imperfeições, que também é um processo lento, gradativo, é uma busca muitas vezes dolorosa. Quantos ainda têm dificuldade ou rejeitam a terapia, ou rejeitam essa busca de si mesmos, porque sabem que são processos dolorosos, porque na verdade é muito fácil a gente enxergar o outro. Quando a gente está diante das pessoas, primeiro a gente enxerga as pessoas, a gente só se vê se tiver refletido no espelho. Então, naturalmente, a gente tem uma tendência a apontar o defeito do outro, porque a gente enxerga mais rápido do outro, é mais fácil, a visão é mais clara. A gente só nos enxerga se a gente estiver o tempo inteiro como Narciso diante de um espelho. Mas quando a gente está, se não estiver diante de um espelho, a gente está diante de outras pessoas. Então é mais fácil visualizar essas pessoas, é mais fácil apontar os defeitos, as imperfeições dos outros do que as nossas. Mergulhar nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, é ainda um processo difícil e doloroso. Porque egoísta que somos, temos uma tendência a achar que somos melhores em tudo que fazemos. A gente tem uma tendência a se mascarar. E, portanto, quando se dá conta de que pode ser ferino, de que pode ser grosseiro, de que pode ser egoísta, de que pode maltratar o outro, de que pode ferir o outro com palavras, com ações, com atitudes. A gente não quer saber. A gente quer porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável agredir o outro, apontar. Mas o caminho, e na qualidade de cristãos, esse é o nosso dever também, é buscar esse aperfeiçoamento. E de que forma a gente pode conseguir esse aperfeiçoamento? Como eu disse, não é um caminho que a gente vai percorrer e vai conseguir trilhar e vai conseguir se aprimorar do dia para a noite, nem em uma semana, nem em um mês, nem em um ano, é um processo gradativo. Mas o primeiro passo é querer. O primeiro passo é reconhecer que a gente tem a necessidade de ser melhores. Primeiro para nós mesmos.
Porque quando a gente consegue ser melhor para nós mesmos, a gente reflete essa melhoria para o outro. Mas o que é ser melhor para nós mesmos? É buscar nos conhecer, buscar identificar as nossas mazelas. E nessa identificação procurar melhorar. Porque quando a gente melhora os nossos sentimentos, as nossas emoções, o estado de bem-estar com nós mesmos, essa melhora se reflete em todo o nosso entorno, se reflete na atitude que a gente tem com as pessoas. E se a gente ainda não consegue fazer esse mergulho, se a gente não consegue identificar esse mergulho para identificar essas mazelas, essas imperfeições, essa irracionalidade que ainda existe em cada um de nós, porque não somos diferentes, gente. Como eu disse, alguns um pouco mais adiantados, porque mais amadurecidos, mas todos temos a mesma essência, é uma essência divina, mas ainda muito limitados no que diz respeito à evolução da humanidade, à evolução enquanto espíritos. Então, a maneira mais fácil da gente começar a buscar esse aperfeiçoamento, e que eu procurei adotar isso na minha vida sem a menor demagogia, quem me conhece sabe. Eu procuro tratar o outro como eu gosto de ser tratada, ou como eu gostaria de ser tratada naquela determinada circunstância. Por que é que eu vou tratar o outro com indiferença pela cor da pele, pela opção sexual, pelo nível socioeconômico? Por que é que eu vou me reportar àquelas pessoas que eu convivo, ou a todo e qualquer semelhante na rua, com desprezo, quando nós somos a essência divina? O ser humano não, se tivesse um pouco de reflexão mais acurada, mais ativa, saberia que a capa que a gente ostenta não nos torna diferentes de ninguém. Todos temos um esqueleto, um corpo físico, órgãos. Alguns com limitações nesses órgãos, mas o que eu quero dizer é que estruturalmente todos somos iguais. 2 pernas, 2 braços, olhos. Não estou levando aqui, trazendo em consideração as limitações, as deficiências físicas, cognitivas, emocionais, neurológicas, partindo do ponto de vista do ser humano. Todos temos a mesma estrutura. Se uns usam perfume importado e outros nacional, ou ostentam uma roupa mais cara, ou se convivem no nível intelectual um pouco mais rebuscado, não interessa. Quando a gente fecha os olhos e o sangue para de circular, somos a mesma coisa. E somos a mesma coisa sempre. Não interessa se a gente tem condições um pouco mais privilegiadas de vida em detrimento de outras pessoas. A questão é que somos idênticos. E partindo desse pressuposto, a gente não tem o direito de querer ser mais respeitado do que o outro. A gente não tem o direito de querer ser mais bem tratado do que o outro. Muito pelo contrário, o nosso dever como cristãos é tratar o outro com dignidade, com respeito, com cuidado, com zelo, com amorosidade. Agindo dessa forma, você já começa a se melhorar, você começa a deixar o egoísmo gritar na satisfação dos seus próprios interesses. Porque você começa a perceber que quando você trata o outro com dignidade, com zelo, você começa a sentir bem-estar e isso também lhe alimenta. E nesse processo de retroalimentação,
a gente começa a se melhorar, a gente começa a perceber que quando você é capaz de tratar o outro dessa maneira, da maneira com que você gostaria de ser tratado, você se despe um pouco e você renuncia essa autonecessidade de se colocar em primeiro plano em qualquer situação, porque você tira o foco de si mesmo e começa a focar no outro. Como eu sempre digo, isso não significa que a gente tenha que abrir mão da nossa satisfação pessoal. É uma linha muito tênue e, portanto, o tempo não é suficiente para que a gente faça as devidas reflexões, porque é uma linha muito tênue, um caminho muito estreito entre, mas o que é que eu faço? Já que eu preciso cuidar de mim mesmo, mas eu também preciso levar em consideração o bem-estar do outro. Basta que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado e isso começa a ficar mais claro. A gente começa a perceber e a identificar o quanto há ainda uma necessidade tão grande de satisfação desse ego. E aí, desculpem, o Evangelho, exatamente no tema egoísmo, aborda o seguinte: o egoísmo, essa chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. E aqui a gente aborda o Espiritismo, mas a toda e qualquer religiosidade, porque cada um tem a sua busca. Cada um, à sua maneira, com o Deus que trouxe para a sua identificação, ou que tem, ou a figura divina que tem, que melhor se identifica. Portanto, todos na condição de cristãos. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem, suas forças. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Quanta dificuldade a gente tem de se melhorar, de identificar essas mazelas, essas imperfeições. Quanta dificuldade a gente tem de superar um hábito, de superar, digamos, um mau hábito. Prestem atenção nisso. E que, portanto, o nosso maior inimigo não é o outro, é a gente mesmo, porque essa é a maior limitação que a gente tem. Que cada um empregue todos os esforços para combater seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Gente, não existe felicidade maior do que fazer alguém feliz. Prestem atenção o quanto a gente sente uma satisfação na alma quando a gente consegue levar alegria, quando a gente é responsável pelo sorriso, pela felicidade de alguém, pelo bem-estar de alguém, por fazer com que alguém se sinta bem na nossa presença, com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa amorosidade. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" E essa aí é a grande reflexão de tudo que a gente conversou até agora. Será que a gente deve passar a nossa existência preocupados apenas em satisfazer as nossas necessidades, sem sequer atentar para o nosso semelhante que caminha ao nosso lado? E aos judeus, e diz aos judeus: "Este homem é justo, por que querem crucificá-lo?" E, no entanto, deixa que o conduzam a suplício.
Se o cristianismo ainda não cumpriu a sua missão por completo, é devido à luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, pois o egoísmo invadiu o coração humano como uma praga. Cabe a todos nós, a quem já tem o esclarecimento, buscar essa verdade. Portanto, quanto mais esclarecidos somos, mais dever nós temos de buscar esse aperfeiçoamento. Portanto, já é tempo de a humanidade lutar com bravura e com virilidade. Mas para isso, é preciso que a gente inicialmente expulse o egoísmo do coração. Esse é o aprendizado de hoje para todos nós, para você, para mim, para todos nós que caminhamos, que fazemos parte dessa trajetória evolutiva e que a cada dia aprendemos. Aprendemos uns com os outros, aprendemos nas adversidades, aprendemos com todas as situações que chegam até as nossas vidas. Fica a reflexão para o que cada um de nós está fazendo hoje. Na medida em que você se deparou com essa palestra ou com essa conversa, como foi que você agiu até hoje, até agora, no seu dia? Como foi que você tratou o seu semelhante? Você buscou o seu autocuidado sem ferir o outro? Muito obrigada pela atenção. Que Deus ampare a cada um de nós, pedindo a proteção do alto e o amparo do Mestre Maior. Agradecemos de todo o coração pelo dom da vida, por todas as oportunidades que temos todos os dias de fazermos diferentes, de nos fazermos diferentes. Que assim seja.